Números 26, versão King James, atualizada. Depois desse tempo de praga, o Senhor ordenou a Moisés e a Eleazar, filho do sacerdote Arão, o seguinte: Fazei o recenseamento de toda a comunidade dos filhos de Israel, de acordo com suas casas patriarcais, todos aqueles que têm de 20 anos para cima, aptos para servir no exército de Israel. Portanto, Moisés e Eleazar, o sacerdote, os recensearam nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, em direção a Jericó. Moisés e o sacerdote Eleazar conversaram com eles e orientaram: Promovei um censo dos homens de 20 anos para cima, tudo em conformidade com as ordens que o Senhor havia transmitido a Moisés. Estes, portanto, foram os filhos de Israel que saíram do Egito. Os descendentes de Ruben, filho mais velho de Israel, foram de Enoque, o grupo familiar dos Enoquitas, de Palu, o grupo familiar dos Paluítas, de Esrom, o grupo familiar dos Esronitas, de Carmim, o grupo familiar dos Carmitas. Esses foram os clãs de Ruben e foi contado o total de 43.730 homens. O filho de Palu foi Eliabe, e os filhos de Eliabe foram Nemuel, Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, foram os líderes da Assembleia que se rebelaram contra Moisés e contra Arão, colocando-se entre os seguidores de Corá, quando se revoltaram contra o Senhor, quando a terra abriu a boca e os devorou juntamente com Corá, cujos seguidores também morreram. Naquele dia, o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu como um aviso para todo o povo. A descendência de Corá, entretanto, não desapareceu. Os filhos de Simeão, segundo seus grupos familiares, foram: de Nemuel, o clã Nemuelita; de Jamim, o grupo Jaminita; de Jaquim, o grupo Jaquinita; de Zerá, o clã Zeraíta; de Saul, o clã Saulita. Esses foram os grupos familiares de Simeão. Formavam um total de 22.200 homens. Os filhos de Gade, segundo seus grupos familiares, foram: de Zelom, o clã Zefonita; de Rage, o clã Ragita; de Suni, o clã Sunita; de Osni, o clã Osnita; de Eri, o clã Erita; de Arode, o clã Arodita; de Areli, o clã Arelita. Esses foram os grupos familiares de Gade, formavam um total de 40.500 homens. Os filhos de Judá, e Onã, morreram na terra de Canaã. Dos descendentes de Judá, de acordo com seus grupos familiares, foram: de Selá, o clã Selanita; de Pérez, o clã Perezita; de Zerá, o clã Zeraíta. Os descendentes de Pérez foram: de Esrom, o clã Esronita; de Ramul, o clã Ramulita. Esses foram os grupos familiares de Judá, formavam um total de 76.500 homens. Os descendentes de Issacar, de acordo com seus grupos familiares, foram: de Tolá, o clã de Tolaitas; de Puva, o clã dos Punitas; de Jazube, o clã Jazubita; de Sinrom, o clã Sinronita. Esses foram os grupos familiares de Issacar, formavam um total de 64.300 homens. Os descendentes de Zebulon, de acordo com seus grupos familiares, foram: de Sered, o clã Seredita; de Elon, o clã Elonita; de Jaleel, o clã Jaeleita. Esses foram os grupos familiares de Zebulon, formavam um total de 60.500 homens. Os descendentes de José, de acordo com seus grupos familiares por intermédio de Manassés e Efraim, foram os filhos de Manassés; de Maquir, o clã Maquirita, pois Maquir foi pai de Gileade; de Gileade, o clã Gileadita. Esses foram os descendentes de Gileade: de Gezer, o clã Gerezita; de Eleque, o clã Elequita; de Asriel, o clã Asrielita; de Siquém, o clã Siquemita; de Semida, o clã Semidaíta; de Éfer, o clã Éferita. Zelofeade, filho de Éfer, não gerou filhos, teve somente filhas, cujos nomes foram Maalá, Noa, Oglá, Milca e Tirza. Esses foram os grupos familiares de Manassés, formavam um total de 52.700 homens.
Os descendentes de Efraim, de acordo com seus grupos familiares, foram: de Sutela, o clã Sutelaíta; de Bequer, o clã Bequerita; de Taã, o clã Taanita. Esses foram os descendentes de Sutela; de Era, o clã Eranita. Esses foram os clãs de Efraim, formavam um total de 32.500 homens. Esses foram os filhos de José, segundo seus grupos familiares. Os descendentes de Benjamim, de acordo com seus grupos familiares, foram de Belá, o clã Belaíta; de Asbel, o clã Asbelita; e de Aira, o clã Airamita; de Chefufã, o clã Chufamita; de Rufã, o clã Rufamita. Os descendentes de Belá, por intermédio de Ard e Naamã, foram: de Ard, a família de Arditas; de Naamã, a família dos Naamitas. Esses são os filhos de Benjamim, segundo seus grupos familiares, formavam um total de 45.600 homens. Os descendentes de Dan, de acordo com seus grupos familiares, foram: de Suã, o clã Suamita. Essas foram as famílias de Dan. Todas elas formavam clãs suamitas. Foram contados 64.400 homens. Os descendentes de Azer, de acordo com seus grupos familiares, foram: de Imna, o clã Imnaíta; de Isvi, o clã Isvita; e dos filhos de Berias, de Eber, o clã Eberita; de Malquiel, o clã Malquielita. Azer teve uma filha chamada Sera. Esses foram os grupos familiares de Azer, formavam um total de 53.400 homens. Os descendentes de Naftali, segundo seus grupos familiares, foram: de Jazeel, o clã Jazeelita; de Guni, o clã Gunita; de Jezer, o clã Jezerita; de Silém, o clã Silemita. Esses foram os grupos familiares de Naftali, repartidos segundo seus clãs. Os filhos de Naftali formavam um total de 45.400 homens. Assim, o número total dos homens de Israel foi de 601.730 nomes. Então o Senhor ordenou a Moisés: a estes a terra será distribuída em herança segundo o número dos inscritos. Aquele que tem um número maior, tu darás uma propriedade igualmente maior, e aquele que tem um número menor de pessoas, tu darás uma propriedade proporcionalmente menor, a cada um a sua herança de acordo com o número de seus recenseados. Todavia, a divisão da terra se fará por meio de sorteio. Cada um herdará a sua parte, conforme o nome da tribo de seus antepassados. A herança de cada tribo será repartida por sortes, tendo em conta o maior ou menor número de membros em seus clãs. Esses foram os levitas contados segundo seus grupos familiares. De Gerson, o clã Gersonita; de Coate, o clã Coatita; de Merari, o clã Merarita. Estas igualmente eram famílias descendentes de Levi: o clã Libnita, o clã Hebronita, o clã Malita, o clã Musita, o clã Coreita. Coate foi pai de Anrão. O nome da mulher de Anrão era Joquebede, descendente de Levi, que nasceu no Egito. Ela gerou Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. Arão foi o pai de Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Entretanto, Nadab e Abiú morreram quando erraram, apresentando perante Yahvé uma oferta com fogo profano e pecaminoso. Ao todo foram recenseados 23.000 homens da idade de 1 mês para cima, pois não haviam sido recenseados com os filhos de Israel, não tendo recebido herança no meio deles. Esses foram os homens que Moisés e Eleazar, o sacerdote, recensearam, sendo que ambos fizeram censo dos filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, frente a Jericó. Nenhum deles estava entre aqueles que Moisés e Arão, o sacerdote, haviam recenseado, ao numerarem os filhos de Israel no deserto do Sinai. Por isso o Senhor tinha dito àqueles israelitas que eles iriam morrer no deserto, e nenhum deles de fato sobreviveu, exceto Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num.